desse objeto, o modo ao quadrado desse objeto vai dar a probabilidade por unidade de volume da partícula no instante de tempo t está na posição x. Então, atribui-se, né, a esse objeto aqui uma chamada interpretação probabilística, que é a famosa interpretação da escola de Copenhague. Tem interpretações também do laboratório, da mecânica matricial, que é a formulação de Heisenberg, mas a formulação que a gente adota muito. Tem também formulações que, não, que abrem mão da interpretação probabilística, que é a chamada mecânica quântica de Bohm. Então, se vocês quiserem ler alguma coisa, a gente já tem alguns artigos aqui sobre a mecânica quântica de Bohm, já tive uma iniciação científica nessa direção. A mecânica quântica bohmiana, ela descreve os fenômenos quânticos sem interpretação probabilística. Então, se alguém quiser ler, em geral nos cursos isso nunca é ensinado. Um pouco a mecânica quântica bohmiana, ela não faz parte do programa dos cursos de mecânica quântica. Mas eu acho que é interessante saber, sobretudo na cosmologia, a concepção bohmiana da mecânica quântica é bastante importante. Então, quando você fala de cosmologia quântica, se usa mais a mecânica quântica. Se o pensa fazer recurso em mecânica quântica de Bohm. Ela está um pouco proscrita dos livros clássicos de mecânica quântica. O sistema, tem muita gente que torce o nariz da mecânica quântica, mas ela tem resultados muito interessantes. Eu acho que é um campo de trabalho muito interessante de ser investigado. Na biblioteca aqui nós temos livros muito interessantes sobre mecânica quântica de Bohm. É uma outra abordagem, estou só chamando a atenção. Nós não vamos adotar essa abordagem bohmiana, vamos adotar a abordagem típica, né, vamos dizer, clássica quântica, né, de Copenhague, que é a interpretação probabilística. Então, o psi para nós é um objeto que representa uma probabilidade, está associado a uma interpretação probabilística. O módulo de psi, que é o que a gente chama de. O psi é uma amplitude de probabilidade, o módulo de psi é o módulo da função de onda que vai descrever para nós está associada a uma interpretação probabilística. Então, a partir de Bohm, interpretação o quê? Oi? No Bohm? É a interpretação. É como se você fizesse uma mecânica quântica determinística. Você perde a interpretação probabilística, você tira esse caráter de determinismo da mecânica quântica. Ele reproduz experimentos interessantes, como a difração de raio-x, por exemplo, como a difração de, como também o experimento de fenda dupla, quando você manda o elétron, né, tem aquela experiência de feixes de elétron passando por fendas, que também dá uma interpretação ondulatória à matéria, né? Você perde a noção de que o elétron é uma partícula, o elétron se comporta como onda. Tem nesses livros, tem um livro muito bom na biblioteca que ele mostra todos esses experimentos clássicos da mecânica quântica, como eles podem ser reabordados pela descrição de Bohm na mecânica quântica. O primeiro nome dele bom, esqueci o primeiro nome dele, é David Bohm. David Bohm. Bom, então, vamos começar, se for dar um intervalo, na segunda aula nós vamos começar a ver, para poder falar do momento angular da mecânica quântica, para quem nunca viu, por isso eu estou fazendo todo esse discurso, já tentei aproveitar essa hora e meia, para dar uma primeira ideia de como é que a gente vai ler, como é que fica o momento linear na mecânica quântica, como é que a gente trabalha essa visão. Quando eu deixo de descrever a partícula, né, a partícula na visão clássica, ela tem uma posição, tem uma velocidade, associada a essa velocidade, eu tenho um momento linear, né? Claro, e aí tem energia, tem tudo mais, tudo que eu posso derivar, mas eu tenho basicamente essas duas grandezas, a posição e a velocidade. Se eu tenho a posição inicial e a velocidade inicial, eu determino a trajetória da partícula univocamente, sabendo o campo de força, as forças que atuam sobre ela, segundo a lei de Newton, F igual a dp dt. Então, na mecânica quântica, a gente já não vai ter mais a segunda lei de Newton, eu vou abrir mão do conceito de força, e aí a gente vai descrever a partícula não mais pela posição e pela velocidade instantâneas, mas por uma função, por uma onda, que diz que a partícula está espalhada. Então, se eu fosse um elétron, alguém poderia dizer, não, o elétron está no quadrante na porta, estou espalhado. Eu não estou numa região, então existe uma probabilidade de eu estar aqui, existe uma probabilidade de eu estar na porta ao mesmo tempo. A probabilidade, no instante de tempo de eu estar aqui, vai ser maior do que eu estar na porta, porque geralmente o meu pacote de onda está localizado em torno de mim. Você imagina um ser humano, né, com uma massa, oi, tudo bem? Ser humano, vamos dizer, uma massa aí de, você, que se cuida aí da forma.
Não, fica levanta 60. 60. Né? Vamos tirar o comprimento de onda da toalha. Então, Tuane anda cuidando da dieta, comendo saladinha, então a massa dela, 60 kg. Vem cá, levanta aqui. Vem cá. Toca o morro, dá uma caminhada dela. Não, quando você estiver na rua, encontrar um namorado. Ah, não dúvida que você vai assim nessa tristeza. Vai encontrar um namorado na Praça Sans Penha, como é que você faz? Vai no metrô como? Voando? Atrasada. Pois é, imagina o cara tá lá, o cara tá saindo lá da Bolsa de Valores, né, esperando ela de Alfa Romeo. Vem cá, como é que tu vai encontrar o teu gato? Assim? Vai, então a gente já vamos lá. Deixa eu só sentir. Poxa, 60 km por segundo, com tristeza, vai rápido. Esse cara, você não ama. Sente, pode citar, por favor. Então a Tuane tem 60 quilos, né? E vai encontrar o namorado dela numa velocidade de 60 centímetros por segundo. 60 centímetros são 0,6 metros por segundo. Então, e aqui é constante de placa. Então a Tuane, quando vai encontrar o namorado dela, ela vai ter um momento linear de 36, andar, né? Então, 36 quilogramas, metros por segundo. Constante de Planck. No caso da Tuane não é um elétron. Então vamos trabalhar com elétron voo, vamos trabalhar com Joule. Você me permite? Nós todos aqui só vivemos na base do Joule, pode deixar. Né? Muito mérito não. Então, 10 a menos 34 joules. O que é joule? Quilograma, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado, vezes segundo. Então, joule vezes segundo, sobre 36 quilogramas, metros por segundo. Então, segundo, segundo ao quadrado, então, os segundos todos vão embora. O quilograma vai embora, claro, como tinha que ser, comprimento de onda tem que ter unidade de comprimento. Então, vamos dizer, 36 vamos aproximar aí por 10 a menos 35. Então, o comprimento de onda da Tuane é 10 a menos 35 metros. 10 a menos 35 metros, levando em conta que o raio do núcleo é 10 a menos 15 metros, então o comprimento de onda da Tuane é 10 a menos 20 núcleos atômicos. Diz isso que o namorado não vai dizer que você é louco, hein? Tá? Você fala, querido, eu vim te encontrar com o meu comprimento de onda nesse momento está na faixa de 10 a menos 20 ferros. 10 a menos 20 núcleos atômicos. É 10 a menos 20 ferros. Então, cara, eu gosto tanto de você que eu sou um pontinho perto de você, né? Assim, essa declaração de amor que você manda no dia dos namorados, né? Te amo tanto que eu sou um pontinho perto de você. Nessa hora é a melhor pergunta, nem namorado, né? Você vê como é que a gente é insignificante, né? Dá pra gente ser orgulhoso na vida, né? Olha o nosso comprimento de onda, galera. A gente é 10 a menos 20 núcleos atômicos, dá pra ter orgulho de alguma coisa? Dá pra ser marrento? 10 a menos 20 ferros. Então, 10 a menos 20 ferros significa que a função de onda da Tuane, quer dizer, Tuane é um pacote de onda que se distribui numa região de 10 a menos 20, 10 a menos 35 metros. Então, quer dizer, nesse momento, a tua função de onda é você. Não dá para ter função de onda nenhuma. Então, vocês imaginam uma radiação com 10 a menos 35 metros de comprimento de onda passando por uma foto, você vai difratar? Claro que não, né? Porque quando agora, se você tivesse um comprimento de onda de 1 metro ao passar por aquela porta, você ia espalhar, ia ter Tuane para tudo quanto é canto, você ia difratar. Aí, teu namorado ia te esperar no anteparo e vai procurar a probabilidade mais fácil. Então, se a gente fosse elétron, a vida seria bem diferente, né? Então, vamos fazer, quem quiser fazer uma redação ali, se eu fosse um elétron. Então, semana que vem você tem bolsa de iniciação científica, vai fazer parte do relatório. Se eu fosse, eu quero ler. Depende da velocidade. Vamos pensar numa velocidade. Vamos pensar um elétron, vamos pegar um elétron de um sólido. Um elétron típico da matéria condensada dentro, um elétron atômico. A faixa de velocidade de um elétron atômico é na faixa C, a velocidade de um elétron típico de um átomo, um elétron orbital, é na faixa de C sobre 150.
é 1/150 da velocidade da luz. Então vamos pegar o ponto. Bom, C sobre 150 ele não precisa ser tão relativo. Então vamos considerar que o momento dele é MV. Não precisa colocar MV gama, porque o gama é muito próximo de 1, não vai dar grande diferença. Então vamos pegar, vamos anotar um elétron, nessa aproximação não é um grande erro considerar o elétron não relativo. O elétron como mecânica newtoniana. Então o momento linear dele vai ser a massa do elétron. A massa do elétron, 10 a menos 30 kg. A velocidade do elétron, C, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, sobre 150. 150, vamos botar 1,5 vezes 10 a 2. Então, 10 a 2 cancela, com esse 10 a 8 fica 10 a 5. 10 a 6. E o 3 sobre 1,5 dá 2. Então, vai dar um fator 2 aqui, que é aproximadamente 1. Então, vamos dizer, o momento típico de um elétron com essa velocidade seria de 10 a menos 24 quilogramas metros por segundo. Então eu teria 10 a menos 34 joules segundos sobre 10 a menos 24 quilograma metro por segundo. Joule segundo por quilograma metro por segundo dá metro. Então, 10 a menos 10 metros. 10 a menos 10 metros é exatamente o tamanho de um átomo. É uma estrutura típica de um átomo. O raio típico de um átomo de hidrogênio é 1 angstrom, 0,5 angstrom. Então, o comprimento de onda do elétron já é do tamanho do átomo. Então, isso faz diferença. Quer dizer, o comprimento de onda dele, praticamente, o comprimento de onda dele se distribui, né? Quer dizer, ele é característico de um átomo. Por isso que os átomos, na verdade, por isso que os átomos têm essa dimensão, porque, na verdade, o comprimento de onda do elétron é determinante para determinar a estrutura dele. Então, um elétron atômico, ele tem uma faixa de comprimento de onda de 10 a menos 10 metros. 10 a menos 10 metros são 10 nanômetros, né? Porque o 10 a menos 10 não, é 0,1, né? 10 a menos 10 é 10 a menos 10 é 10 a menos 9 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 9 metros é 1 nanômetro. Então é 10 a menos 1 nanômetros. Então é a faixa típica. Agora, se você pegar um elétron uma maior velocidade, né? Quanto maior a velocidade, maior o momento. Então você vai, agora né? Você vai diminuindo o momento aqui, aumentando, vai diminuindo o denominador, aumentando a velocidade, você aumenta o denominador, você diminui o comprimento de onda, certo? Mas nessa faixa de comprimento de velocidade, você está. Agora, se você pegar, deixa um exercício para você, aí foi como tarefinha. Pegue um elétron de um acelerador. Um elétron que tenha. O exercício é esse. Vamos considerar um elétron com velocidade de 0,99 C. A velocidade dele é 99% da velocidade da luz. Então, se ele tem essa velocidade tão próxima da luz, já não dá mais para usar o momento clássico. Então, vocês vão usar a expressão relativística. O momento T é M V vezes gama. Então, usando, né, o momento, a expressão da relatividade no próprio momento relativista, V igual a MV gama, tire o momento do elétron. Tirando o momento do elétron, tire o comprimento de onda. Ver o que vai acontecer. Sim. Tem alguma relação com quanto menor o comprimento de onda? Mais eu tenho um olhar quantístico para essa. Quanto menor o. Quanto menor. Vai depender um pouco da interação do objeto. Quer dizer, ele tem um comprimento de onda muito pequeno, mas ele pode ter um comprimento de onda muito pequeno e ele está interagindo com dimensões típicas que também são muito pequenas. O parâmetro que você tem que usar sempre é o comprimento de onda da partícula para você saber se você dá ela um comportamento ondulatório ou corpuscular, você pega o comprimento de onda dela e vê o comprimento de onda dela e essa partícula, vamos dizer, se ela for isolada, você não tem como dizer. Mas se você dizer, eu tenho uma partícula com comprimento de onda e ela está interagindo, por exemplo, com uma luz de tal comprimento de onda, você tem que comparar o comprimento de onda
que a partícula adquire nessa visão ondulatória com as dimensões típicas do problema em que essa partícula se encontra. Se essa partícula se encontrar num cristal, por exemplo, ela vai passar por uma rede cristalina que pode ter espaçamentos na faixa de alguns âmbitos, 10 a menos 10 metros. Então, um elétron com 10 a menos 10 metros de comprimento de onda, quando ele passa numa estrutura de cristais que tem uma separação na faixa de um âmbito, ele está passando no meio onde o comprimento de onda dele é típico com a dimensão, então ele vai dilatar, ele não vai passar. Agora, você imagina, é como se fosse, por exemplo, a onda do mar. Quer dizer, uma onda do mar, quando ela encontra uma pedrinha, um grão de areia, ela não acontece nada, mas quando ela encontra um rochedo, ela está encontrando alguém que tem as mesmas dimensões que ela, então o fenômeno puro. Então é um pouco isso, quer dizer, o elétron, quer dizer, a partícula, ela tem um comprimento de onda, e aí você precisa ver como é que com quem que ela está interagindo, para saber se ela se mantém como partícula, ou se ela, vamos dizer, se ondula para poder interagir com aquele objeto. Você tem que ter um parâmetro de decisão. Tá? Professor, ainda estão se buscando por exemplo, se você fazer aquele experimento da fenda dupla com um elétron, você vê que ele se comporta como uma onda. Aí parece também que se faz com, não lembro o nome direito, acho que é buckballs, era um negócio um pouco maior. Sei. Continua se comportando como uma onda. Só que chega um momento, sei lá, se você jogar uma bola de beisebol, não se comporta como uma onda. Isso. Então, assim, já continua sendo procurado, ou já se acharam, não, já tem uma ideia de qual é o limite? Já se tem, você tem um limite a ser útil, mas ó, você já sabe muito bem hoje quando você tem um problema, se você vai dar um tratamento de mecânica quântica, de mecânica clássica, de teoria de campo, você já tem esse limite bem definido. Então tá, vamos para o intervalo, você tem 15 para meio-dia, a gente se encontra meio-dia, para a gente dar, eu estou vendo que não vai dar para chegar.